Seja muito bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Esse é o último vídeo, terceiro vídeo da série Calvinismo e Arminianismo. Olha quanta coisa a gente falou até agora, né? Espero que você tenha compreendido o primeiro, segundo, terceiro ponto. A introdução também foi mais rápida, mas deu para entender. Deu para entender sim, senão eu tirei as dúvidas de um monte de gente até agora. Mas nós vimos bem 3 pontos. Hoje, os últimos 2 pontos, né? E aí eu tenho uma indicação para você. Além de aprender esses 3 pontos, estude alguns movimentos, por exemplo, iluminismo, humanismo, qual mais tem? Tem um outro movimento que eu esqueci agora, um movimento filosófico, que esqueci, enfim. Estude esses movimentos que vão surgindo na história, porque eles também entram na teologia e fazem com que a teologia se adaptem a eles, né? Mas vocês só vão conhecer isso quando conhecer essas doutrinas ou essas filosofias, como por exemplo, como o gnosticismo, que é uma filosofia humana, influenciou a religiosidade. Então, você precisa saber, parece que não é importante, mas é muito importante. Então conheça tudo isso também, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, você vai ficar com o vídeo agora, e eu espero que seja muito mais claro do que os 2 primeiros, e que você consiga entender os motivos também de eu ter optado por um e por outro não. E se você não concordar comigo, não tem problema, estude aquilo que você escolheu, beleza? Conheça os outros pontos, mas estude o que você escolheu, tá bom? Faça parte do nosso canal, se inscreve aqui na descrição. E tá acontecendo uma coisa interessante, muita gente está fazendo canal novo e eu acho muito legal isso, e eu consigo fazer isso tudo usando Linux. Então eu estou abrindo a oportunidade de fazer alguns vídeos específicos sobre isso lá no canal Testando Linux, porque tudo que eu faço no canal eu uso Linux, né? Para quem não sabe, eu uso o Linux Ubuntu, o Ubuntu Bud, e eu tenho um canalzinho de Linux também que está um pouco parado, porque está meio sem objetivo, mas eu vou voltar a trabalhar ele também, beleza? Então se você quiser fazer isso, no vídeo eu vou te dar as orientações certas, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Bom, vamos lá então passar para o nosso quarto ponto, né, das 3 doutrinas, e esse é o último vídeo, né? Espero que tenha ajudado você a compreender as 3 doutrinas e expressado bem a minha opinião. Quero dizer que mesmo sendo calvinista, eu não me limito a falar com calvinistas ou ter contato qualquer com calvinista, né? O nosso grupo está aí para provar o contrário. A gente trata dos assuntos da Bíblia com qualquer pessoa, beleza? Nosso quarto ponto, então, no arminianismo clássico, trata sobre o quê? Né? Vamos lá, vou dar uma lida aqui para a gente entender melhor, porque lendo a gente consegue entender o pensamento da pessoa que escreveu. Esta graça de Deus é o princípio, o progresso e a consumação de todo bem. Tanto que nem mesmo o homem regenerado pode por si mesmo, sem essa precedente ou preveniente, excitante, prosseguinte e cooperante graça, pensar, querer ou determinar qualquer bem, muito menos resistir a quaisquer tentações para o mal. Por isso, todas as boas obras e boas ações que possam ser pensadas devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Mas em relação ao modo de operação dessa graça, ela não é irresistível, visto que está escrito sobre muitos que resistiram ao Espírito Santo, lá em Atos 7, e em muitos outros lugares, né? Ele está falando aqui que o homem não pode fazer nenhum bem, né, se o Espírito Santo não fizer, que a graça de Deus é que possibilita com que o homem faça boas obras. Isso nós cremos do mesmo jeito, mas ele está falando que o modo de operação da graça de Deus, o chamado da salvação, ele não é irresistível, né? Ele é resistível. Então o homem ele pode resistir à salvação, mesmo que Deus o tenha previsto que ele seria salvo. Bom, lá no início ele falou que o que Deus previu, aqueles que creriam, mas na verdade o homem pode resistir à salvação sim. Tá? Esse é o ponto do arminianismo clássico, o quinto ponto dele. Quinto ponto do arminianismo moderno: Deus faz tudo o que pode para salvar os pecadores. Estes, porém, sendo livres, podem resistir aos apelos da graça, como disse o arminianismo clássico. Se o pecador não reagir
Positivamente, o Espírito não pode conceder vida, né? Ele condiciona a Deus, né? Deus não pode fazer, Deus não pode conceder vida. Portanto, a graça de Deus não é infalível nem irresistível. O homem pode frustrar a vontade de Deus para a sua salvação. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. É isso que ele está dizendo, né? Deus depende do homem para salvá-lo, e o homem também pode frustrar essa vontade de Deus, né? Ele coloca Deus e o homem no mesmo tamanho. Deus é tão grande quanto o homem. Nossa, como a gente fez Deus cair agora, né? O arminianismo moderno tem sérios problemas. A gente vai ver agora o calvinismo que fala, né? O calvinismo entende que a graça de Deus não pode ser obstruída, ou seja, resistida, né? Visto que a sua graça é irresistível. Os calvinistas não querem significar com isso que Deus esmaga a vontade obstinada do homem, né, como um gigante rolo compressor. A graça irresistível não está baseada na onipotência de Deus, ainda que poderia ser assim se Deus o quisesse, mas está baseada mais no dom da vida, conhecido como regeneração, né? No momento em que Deus age nos eleitos, a polaridade espiritual deles é mudada. Antes estavam mortos em seus delitos e pecados e orientados para Satanás, agora são vivificados em Cristo e orientados para Deus. Ou seja, a doutrina da graça está falando que a graça de Deus não pode ser resistida, né? Que quando Deus chama o homem da morte, que o homem é considerado como morto antes desse chamamento, né? Antes desse chamado, ele recebe a vida e a salvação ao mesmo tempo. E não é que Deus não faz isso como força, mas ele poderia fazer se quisesse, porque ele é Deus. Mas é que ele traz a pessoa à vida, né? E aí ele não pode resistir. Como é que ele resistiria? Ele diria que quer morrer de novo? Seria mais ou menos isso, já que ele estava morto em seus pecados, Deus o traz à vida e ele fala assim: não, Deus, eu quero ser morto. Seria mais ou menos esse o contrário, né? Que é a ideia do arminianismo moderno. O homem pode frustrar a vontade de Deus na salvação. Deus puxa o homem para a salvação, mas o homem diz: eu não quero a salvação. É isso que o arminianismo moderno diz, né? E o que eu acho disso tudo? O resultado da morte de Cristo, bem como a sua graça salvadora, podem ser negados pelo homem, né? São eficazes com aqueles que aceitam, mas não se aplicam ao homem se o homem rejeitar o Espírito Santo. Neste ponto, Deus não converte o homem por si só. Ele precisa que o homem aceite a salvação. É como se Deus ficasse esperando, né? É como se Deus ficasse esperando. Eu não sei. A gente ouve muito isso aqui nas igrejas, tá? A gente ouve muito isso aqui. E quando eu era pequeno, eu ouvia muito isso aqui nas igrejas pentecostais que eu ia, e às vezes até na presbiteriana, eles deixam pessoas pregarem isso, tá? Mesmo a presbiteriana não sendo arminiana. Mas aqui no arminianismo moderno é que o problema aumenta. Deus tenta de tudo para salvar o homem, né? Ou seja, Deus falha nessa visão. Deus ele não é completo. Ele é um Deus que perde, né? Isso aqui acaba. Não tem como nem levar em consideração esse ponto da doutrina arminiana moderna, né? Eu fico com a doutrina da graça, porque o Deus, com o seu poder infinito, aplica a salvação eficazmente naqueles que eternamente escolhe para a salvação. Na eleição de Deus, ele opta por salvar alguns, e quando Jesus morre e quando o Espírito nos chama, ele cumpre aquilo que ele disse, né? Jesus disse isso em João 10, né? João 6, João 8, Romanos 8, Romanos 7 e em vários outros textos, né? Neste ponto, o homem não pode escolher a salvação. Essa doutrina leva em conta Efésios 2 também, né? Que eu acho que faz muito sentido. Leva em conta Gênesis 8, que também faz muito sentido. Com a pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo, que é Deus, o homem não pode resistir à salvação. Eu fico com o calvinismo e com as doutrinas da graça nesse ponto. Próximo ponto e último aqui do nosso vídeo, tá? Que o arminianismo clássico vai ensinar. Meu Deus, o que ele está ensinando agora? Vamos ver. Aqueles que são incorporados em Cristo por sua fé verdadeira e consequentemente são feitos participantes do seu espírito vivificante, são abundantemente dotados de poder para que possam lutar contra Satanás
contra o pecado, contra o mundo e contra a sua própria carne, e ganhar essa vitória. Contudo, sempre queremos que seja bem entendido com o auxílio da graça do Espírito Santo. Jesus Cristo nos ajuda pelo seu Espírito em todas as suas tentações, estendendo-lhes as suas mãos, apoia-os e fortalece. Esse parênteses é importante, tá, gente? Parece que não é importante. Caso estejam prontos para lutar, queiram seu socorro e não desistam de si mesmos. De modo que, por nenhum engano ou poder sedutor de Satanás, possam ser arrebatados das mãos de Cristo, conforme o que Cristo disse em João 10, 28. Ele está dizendo que, se o crente que está passando por problemas deseja vencer, o Espírito Santo ajuda. Se esse crente desiste, como Elias desistiu, ele não ajuda, né? Ele perde, então ele é deixado de lado. Né? É isso que ele está dizendo aqui. O Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado e o mal, desde que a gente queira vencer o pecado e o mal sendo salvos, tá? Não está falando de pessoas que não são salvas, está falando de pessoas que já são salvas, tá? Arminianismo moderno, né? Ele vai dizer o seguinte: embora o pecador tenha exercido a fé, crido em Cristo e nascido de novo para crescer na santificação, ele poderá cair na graça. Só quem perseverar até o fim é que será salvo. Ou seja, o homem pode perder a sua salvação. É isso que o arminianismo moderno ensina. Muito diferente do clássico? Não. Não é tão diferente assim, porque no clássico, se você desistir, você perde a sua salvação. E Deus não te ajuda, tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Uma pessoa que tem depressão e desiste de lutar pela sua fé, ela tecnicamente perdeu a sua salvação. É isso que eles estão dizendo, o arminianismo clássico e o moderno. Só que o moderno faz isso ficar mais claro, e o clássico coloca um parênteses lá, que é muito importante para a doutrina deles também. O que as doutrinas da graça ensinam? O calvinismo sustenta muito simplesmente que a salvação, desde que é obra realizada inteiramente pelo Senhor, e que o homem nada tem a fazer antes, absolutamente, para ser salvo. É óbvio que o permanece salvo, né? E também a obra de Deus, a parte de qualquer bem ou mal que o eleito possa praticar. Deixa eu ler de novo isso aqui. Deixa eu ler de novo que eu embolei, tá? Tem uma inserção aqui que eu vou pular e vou ler depois. O calvinismo sustenta muito simplesmente que a salvação, desde que é uma obra realizada inteiramente pelo Senhor, eu vou pular isso aqui, cadê? Aqui. E é óbvio que o permanecer salvo é também obra de Deus, à parte de qualquer bem ou mal que o eleito possa praticar. Os eleitos perseverarão até o fim, pela simples razão de que Deus prometeu completar em nós a obra que ele começou. Por isso, 5 pontos da Tulipe inclui a perseverança dos santos. Então, ele está dizendo que Deus, que prometeu salvar, e que tipo lá em João 6 fala que não pode perder nenhuma, e que em João 10 também, esse mesmo Deus opera em nós essa salvação do início e garante que nós, apesar de pecadores, vamos nos arrepender e voltar. Então ele garante a nossa salvação e cumpre o que ele prometeu. Não o que nós prometemos, foi o que ele prometeu. É isso que ensina as doutrinas da graça. Uma conclusão sobre esse 5º ponto. O arminianismo clássico e o moderno dizem a mesma coisa, né? O homem pode perder a salvação. O clássico diz que se ele tiver fé, ele pode até resistir, mas se ele desistir, ele perde a sua salvação. É isso que está escrito lá na doutrina. O arminianismo moderno fala a mesma coisa, que o homem pode cair na graça, né? Então ele perde a sua salvação, e as doutrinas da graça falam que a salvação é o dom de Deus, portanto o próprio Senhor, cumprindo o que prometeu João 6, 8, 10 e 11, além de outros textos, faz com que o homem seja perseverante. Esse ponto da doutrina da graça é parecido com o ponto 5 do arminianismo clássico, exceto pela inserção deles lá, de que se o homem desistir, Deus desiste dele também. Beleza? Então eu fico com as doutrinas da graça nesse caso, porque para mim faz mais sentido. Considerações finais para a gente encerrar aqui.
A teologia arminiana, embora seja mais usada, se afasta muito em relação ao texto bíblico todo, ou seja, a doutrina geral da Bíblia. O que eu quero dizer com doutrina geral da Bíblia? Você entende a Bíblia como um todo. O que acontece em Gênesis é tão importante quanto o que acontece em Apocalipse. E o que Deus fala em Gênesis, seja o que for, das leis até o Apocalipse também, é importante para a palavra de Deus e nós precisamos entender. Levando isso em conta, a doutrina arminiana me parece se afastar em relação à doutrina geral, né? Embora seja mais difícil de compreender, a doutrina calvinista se encaixa em muitos textos bíblicos, sendo uma das mais firmes até hoje. Apesar de não ser a doutrina mais utilizada, tá, gente? A maioria das igrejas são iluministas, humanistas e agora também gnósticas, né? Essas são as igrejas cristãs que nós temos no Brasil hoje. Poucas são calvinistas e o calvinismo vem sido rebatido e quase que vencido no Brasil, né? A doutrina arminiana moderna é a pior filosofia, é a pior até hoje, né? Ela envolve iluminismo, humanismo, e aí abriu espaço para o gnosticismo em muitas vertentes do pentecostalismo e outras doutrinas infiltrarem na igreja, como por exemplo a doutrina de ficar rico, qual é mesmo? Da prosperidade, se aproveita dessa doutrina arminiana moderna, e vários falsos profetas pregam a doutrina arminiana moderna, tá bom? Não todos os pastores que pregam são falsos profetas, mas vários falsos profetas. Os falsos profetas mais conhecidos no Brasil hoje pregam a teologia arminiana moderna, amém? Eles fazem com que o homem seja parecido com Deus, é isso que eles fazem basicamente, né? Deus tem a mesma altura do homem, Deus cai aqui para baixo, né? A arminiana clássica, apesar de eu não aceitar ela como uma correta, ela é a que mais se aproxima do pensamento reformado, né? E é uma pena que as igrejas não conhecem a doutrina arminiana clássica. Seria muito melhor termos igrejas, assembleias, batistas e igrejas pentecostais, Deus é amor e tudo mais. Seria muito mais vantagem ter essas igrejas que decidiram ser arminianas. Seria muito melhor que elas fossem arminianas clássicas, tá? Porque aí eles estariam mais perto da Bíblia também. Apesar de que eu sou calvinista, tá, gente? Estou falando sinceramente com vocês. O vídeo acabou. Se você gostou do vídeo, compartilha. Faça parte da família Palavras em Chamas. Seja membro do grupo, né, aqui no WhatsApp. Você precisa vir aqui na descrição, preencher o formulário e você vai entrar para o grupo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ter que mediar os comentários, tá, gente? Então eu só vou deixar passar comentários que realmente for útil para o nosso crescimento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.